Olá pessoal, o propósito de hoje é falar um pouco sobre a última entrega de vocês. Eu resolvi deixar enfim, esse vídeo gravado junto com a apresentação, porque a gente não vai se ver amanhã, na quarta-feira, né, no dia 20 de maio. A gente só vai se encontrar no próximo dia 27. Então, eu achei de bom tom que a gente pudesse ter uma preparação e vocês já pudessem começar a se familiarizar com aquilo que vai ser a entrega final de vocês. É bem provável que a gente tenha uma entrega intermediária antes dessa entrega final, ou eu não sei ainda, talvez a gente concentre os nossos esforços somente nessa entrega e dê atendimento específico para ela. Isso é uma coisa que eu não decidi, mas que eu vou decidir com toda atenção, preservando a qualidade e não a quantidade. Vocês também têm um PI pela frente, né? A gente tem que levar também isso em consideração. Isso eu vou acertando, enfim, com os representantes, com Robinson e Dani, né? Mas fiquem tranquilos, o objetivo é garantir o melhor aprendizado possível das ferramentas que a gente dispõe para vocês, tá bom? Então, vamos começar, deixar aqui mais próximo o microfone para vocês. Espero que vocês estejam ouvindo bem, né? Não pode colocar muito próximo, senão dá muito ruído. Mas eu acho que aqui está numa posição boa. Legal, vamos lá. É, tudo é meio amadorístico aqui, né? Mas de qualquer forma eu acho que atende os nossos objetivos. Eu vou falar para vocês como é que eu faria o plano de comunicação. Né? Eu acho que vocês têm musculatura suficiente, vocês têm capacidade suficiente para poder fazer esse plano. Na primeira página do plano, normalmente a gente coloca o nome da empresa, imaginando que fosse uma apresentação corporativa. Inclusive, esse modelo que eu estou dando do plano para vocês, da apresentação do plano, é um modelo que eu já usei já há alguns anos e tenho usado em trabalhos profissionais com os meus parceiros e com as empresas que eu atendo quando eu trato do assunto de comunicação. Então, coloca lá na primeira página o nome da empresa, um logo, uma imagem que remeta a, a sua, como é que diz, a sua empresa, a empresa caso, lembrando que a empresa que nós estamos cuidando aqui é a mesma empresa do PI. Então, tudo que a gente fizer aqui está muito relacionado com o PI. Então, o plano de comunicação que vocês vão fazer é da empresa do PI, tudo bem? Esse tipo lacinho que eu coloquei aqui é só para lembrar que é uma imagem, tudo bem? Não é para colocar a imagem dentro do lacinho, pelo amor de Deus, né? Então, só para lembrar que vocês podem colocar uma imagem bacana aí que remeta a isso. Importante, colocar o nome dos integrantes, nomes completos por ordem alfabética. Isso ajuda bastante, não só a mim, mas todos os professores na hora de lançar nota, etc. Né? Tá bom? Então é isso. Bom, nesse próximo slide, o que a gente coloca? A interpretação do cenário, qual o momento que essa empresa está vivendo. Né? Então você procure dizer, por exemplo, num breve histórico dessa empresa. Quando eu falo breve, é um breve mesmo, porque essa apresentação, por exemplo, a gente está numa lâmina de 2 de 27. Então nós temos aí perto de quase 30 slides. Né? Missão, valores dessa empresa, a visão dela em relação ao futuro. Lembrando, missão é o que a gente é. Né? Por que nós somos criados? Visão, onde que a gente quer chegar, e valores são os princípios segundo os quais a gente toma decisões. Né? A estratégia atual e futura dela, se ela, como é que ela reage, por exemplo, a mudanças. Acho que a gente está num bom momento para falar sobre isso, né? Mudanças, principalmente mudanças repentinas. O típico modelo de gestão que está impregnado nessa empresa, se é uma empresa que adota modelos de gestão mais sofisticados, mais modernos, ou se ainda está presa a modelos de gestão mais tradicionais. Os principais apoiadores dessa empresa, se ela tem influenciadores, se ela tem pessoas que suportam ela fora do, como é que se diz, fora do contexto, se ela tem apoiadores, por exemplo, na mídia, enfim, ou se existem, por exemplo, embaixadores que cuidam dessa empresa, da imagem dessa empresa ou não, né? Ela pode ter isso contratado, ela pode ter um youtuber, por exemplo, ela pode ter um influenciador que trabalhe para ela, etc. Mas aí é meio jabá, né, gente? Queria pegar mais pela questão da autenticidade mesmo. Se a mídia fala bem dessa empresa ou não, se ela tem um grau de conhecimento de mercado externo, ou no mínimo, na pior das hipóteses, se os clientes gostam dela. Enfim, eu acho que isso é uma pegada bacana também, né? Legal? Grau de conhecimento público, já falamos, enfim, a questão da mídia, né? Principais mercados-alvos que essa empresa atua,
os públicos que ela atende, se ela tem uma atuação local, regional, nacional, internacional, e se há pesquisa sobre o mercado e público-alvo. Isso vocês devem ter, inclusive, feito para o PI. Tá legal? Eu vou passar para o próximo slide. Legal. Aqui a gente coloca o principal problema de comunicação que vocês detectam. Lembre-se que a gente está trabalhando sobre a comunicação segundo diversas perspectivas. Então, como a gente fala de comunicação integrada, a gente fala não só da comunicação institucional, a gente fala da comunicação do produto, do serviço, a gente fala da comunicação interna, a gente fala da comunicação via internet, a gente fala da comunicação de vendas. Isso tudo vocês podem observar naquela apostila sobre comunicação que eu coloquei para vocês lá no Blackboard. Mas aqui a gente pode colocar o problema de comunicação de uma forma geral em relação ao mercado, ou a gente pode colocar vários pequenos problemas de comunicação para cada uma dessas áreas que eu estou falando. Tudo bem? Tá? Então fiquem à vontade em relação a isso. No próximo slide também a gente pode colocar um objetivo geral de comunicação, vai depender do foco de você, qual o foco que você está dando no geral no plano, ou você também pode separar esses objetivos de comunicação, um para cada respectivo problema, tá bom? Justificar os objetivos da mesma forma, pode justificar um objetivo geral, como também pode fazer um objetivo para cada plano, para cada problema de comunicação. E é muito importante também vocês serem bastante cirúrgicos no que diz respeito aos mercados-alvo, né? Uma empresa ela não consegue atender vários mercados. São raras as empresas que fazem isso. Normalmente ela tem várias categorias para atender diversos segmentos. Mas vamos pegar um exemplo, por exemplo, de uma empresa bem generalista, a Johnson & Johnson. Ela tem várias categorias para vários segmentos de mercado, mas ela não perde o foco. Por quê? Porque ela é uma empresa do setor de saúde, né? De produtos para a saúde. Ela não fabrica automóvel, ela não fabrica eletrodoméstico, ela não fabrica partes e peças de, sei lá, para aviões. Ela é focada no segmento de saúde, é o que ela faz bem. Tá? Então fique bem atento na questão dos mercados-alvo dessa empresa. Tudo bem? Vamos passar para o próximo. Quais são as principais barreiras de comunicação que vocês têm que superar? Né? Então, lembrando, como é provável que vocês vão ter problemas diferentes para cada uma das áreas de comunicação que vocês vão trabalhar a empresa, e principalmente pelo fato de vocês estarem tratando de um PI de relacionamento, né, que é o PI atual, é muito importante que vocês filtrem aquilo que vocês efetivamente vão buscar superar em relação a barreiras, né? Então, o que é uma barreira de comunicação? É como que você, por exemplo, cria uma estratégia para você se comunicar melhor com seus funcionários. Entendeu? A gente está vivendo também um período típico propício para isso. Como é que eu crio uma rede de comunicação eficiente? Por exemplo, se a sua empresa tem 8, 10, 12, 10 mil funcionários, né? Como é que você cria uma rede de comunicação eficiente, por exemplo, com os seus clientes numa situação dessa natureza que nós estamos passando pela primeira vez, salvo engano, na história, né? Entendeu? Então, esse é um exemplo de barreira, né? Como é que você se comunica com seus clientes finais? Como é que você se comunica com seus intermediários, né? Então, de que forma que você supera essas barreiras? É só as ferramentas eletrônicas que você usa? O que você faz efetivamente para você conquistar desempenho em relação a essa forma de você se comunicar? Tudo bem? Lembra do exercício da persona? Eu acho que aqui cabe bem falar um pouquinho dela. Lógico que numa apresentação a gente sempre está falando de um flash, né, moçada? Sempre a gente está falando de uma coisa muito rápida, entendeu? Então aqui só faz um flash da persona, coloca aquilo que foi essencial da persona, beleza? Bom, quais os ruídos que vocês querem evitar? Lembra do Festinger lá? Né? O Festinger ele traz aquela lembrança do ruído. Ou seja, o que você quer evitar para não dar problema em relação à sua comunicação? O que é o ruído? O ruído ele sempre se dá durante e o pós-processo. Né? Nós vimos isso em aula, não sei se vocês estão lembrados. Né? A aula presencial, quando nós tínhamos lá há cerca de 60 dias atrás. Então,
O ruído, ele precisa ser evitado, ele precisa ser estudado para ser evitado. Eu não posso fazer comunicação para gerar mais ruído, entendeu? A proposta da comunicação é que ela seja frictionless, ou seja, que ela seja sem atrito, né? Entendeu? Então eu não posso imaginar que no meu processo de conversão por meio da comunicação, no processo de esclarecimento por meio da comunicação, eu vou ter, além de barreiras, eu vou ter ruídos que eu vou ter que superar a todo momento, né? Como a gente vê todo dia acontecendo aí nas organizações, tá legal? Nós não somos exemplos de nada, né, gente? A gente dá muita cabeçada, a gente faz muita bobagem aí, né? Mas a gente tenta, enfim, cercar isso do máximo de cuidado para que a gente tenha uma comunicação fluida, né? Ao menos esclarecendo as coisas de tal forma que o nosso público-alvo compreenda os nossos propósitos, compreenda os nossos objetivos. Muito que bem. Ah, lembrando, né, como vocês estão dividindo a comunicação em etapas, ou em partes, digamos assim, convém que vocês criem uma imagem-chave. Pode ser que a comunicação interna tenha uma imagem-chave, pode ser que a comunicação do produto tenha outro, e pode ser que a comunicação institucional também tenha outra. Não que seria exatamente recomendável, mas uma imagem geral para a campanha a gente tem que ter, entendeu? Qual a imagem-chave que vocês adotariam na campanha de vocês, segundo aquilo que vocês pretendem comunicar para os seus diversos públicos, seja público interno, seja público intermediário, seja público final. Lembrando, o público interno são os nossos funcionários e são os nossos agregados. O que a gente entende por agregado? São aqueles que estão no entorno da empresa, muito próximos, por exemplo, como terceirizados, né, ou mesmo como familiares. O público intermediário é quem vende o nosso produto para nós, por exemplo, um agente, um distribuidor, ou mesmo um revendedor, uma concessionária, né? Ele é intermediário, ele intermedia, ele está no meio do processo, né, das nossas relações com o público final, e o público final é aquele que está lá na ponta, que compra o nosso produto, que pode ser um consumidor final, que também pode ser um influenciador dessa compra. Beleza? Quais são a frase-chave ou as frases-chave de campanha? Lembrando, pode ser que você tenha uma frase-chave para a campanha institucional, uma frase-chave para a campanha de produto ou serviço e uma frase-chave para a campanha interna. Não é muito comum também você ficar abrindo muitas frases-chave, mas como eu estou falando assim de diversas possibilidades como é que se diz, do composto de comunicação, eu resolvi abrir. Mas se você for fazer uma comunicação, por exemplo, somente voltada para produto e serviço, é lógico que você vai ter uma frase-chave só, uma imagem-chave só, entendeu? Da mesma forma que provavelmente você vai ter um problema de comunicação só, um objetivo de comunicação só e uma única justificativa. Então vai depender muito de cada grupo o que vai fazer para atender a demanda aqui do professor Clóvis, tudo bem? E lembrando que isso, volto a dizer, tem que estar atrelado à estratégia de comunicação que você vai utilizar para a empresa do PI. Foquem bastante nesse quesito. Acho que convém também conversar com o professor de PI para saber dele, ouvir dele opiniões a respeito. Aqui nesse slide eu fiz uma estrutura básica da essência do que vocês querem colocar em termos de componentes da estratégia de comunicações de marketing. O que vocês querem efetivamente demonstrar por intermédio por exemplo, da comunicação institucional, da comunicação do produto, no caso, se for serviço também vale, comunicação interna e da comunicação interna. Veja bem, volto a dizer, pode ser que na estratégia de vocês eu só cuide, por exemplo, lá da empresa do PI, eu não vou fazer comunicação de produto, eu não vou fazer comunicação institucional, eu vou cuidar somente da questão, das questões relativas à comunicação interna. Está valendo. Eu vou fazer só, então, por exemplo, cuidar da comunicação interna e também da comunicação, por exemplo, internet, ou da comunicação de vendas. Está valendo. Então, o plano ele não é para fazer somente se for necessário, né? Não é para abordar todas as áreas de comunicação ao mesmo tempo, mas pode ser abordado, entendeu? Então, foquem naquilo que dentro do espírito da empresa do PI é essencial. Lembre-se da entrega, ela tem que ser a mais singular possível. E também procure verificar se a empresa a quem vocês estão fazendo essa oferta de plano de comunicação, ela tem condições de arcar com as despesas de um plano dessa ordem. Às vezes você faz uma coisa maravilhosa em termos de comunicação,
Lá na frente vocês vão ver, tem a parte de verba, né? E a empresa não tem recursos para arcar com isso, tudo bem? E notem que aqui eu coloquei somente como exemplo, se vocês forem abordar a questão da comunicação institucional, né? Para onde que vai a comunicação institucional? Está tudo orientado lá naquele material que eu já postei para vocês no Blackboard, né? Lá está com o nome de propaganda, mas não fiquem preocupados com isso. Vamos seguir com a pegada de comunicação, que é uma coisa mais prática, né? Ou seja, mais atual, né? Tudo bem? Então, lembrando, toda área de comunicação ela tem um objetivo específico, toda área de comunicação tem um público-alvo, toda área tem os materiais e ações que dizem respeito a essa área, né? Tudo bem? Aquilo que você de fato vai entregar. Então, qual é o objetivo específico, por exemplo, da área de comunicação institucional? Dar conhecimento da empresa ou da organização no mercado. Qual que é o público-alvo dela, por exemplo? Comunidade geral, setor comercial, setor industrial, setor financeiro, né? É, enfim, o governo, o consumidor, o usuário, o consumidor da concorrência, formadores de opiniões, executivos de negócios. Quais que os materiais que vocês poderiam fazer? Anúncios em jornais de grande porte, nas principais praças, anúncios em revistas de interesse geral e assim por diante. Se tiver mais alguma, você complementa. Então eu volto a dizer, isso aqui é um exemplo, tudo bem? Só coloquei aqui para a gente não perder o fio da meada, tá bom? Ah, peças gráficas, né? Eu sei que ninguém é designer no curso de gestão comercial, eu sei que ninguém tem formação nessa área, mas eu acho que um pouco de esforço a gente poderia ter, né? Eu acho que a gente poderia brindar, enfim, essa apresentação com algum esforço do ponto de vista de você criar um material gráfico, se a sua campanha de comunicação assim o exigir, tá legal? O que é uma peça gráfica? Pode ser um anúncio, pode ser um folheto, pode ser um cartaz, mas se bem que folheto é material promocional, né? Aqui a gente está falando mais de comunicacional. Mas pode de repente ter, sei lá, um folder para falar da empresa ou coisa parecida. Vou colocar o folder inteiro? Não precisa colocar inteiro, né? Mas você pode colocar, por exemplo, a capa, colocar uma página de miolo e assim por diante. As peças eletrônicas, falar, vou ter um newsletter. Enfim, eu coloco o newsletter. Vou ter, por exemplo, sei lá, vou fazer um blog da empresa. Então, coloca a cara do blog aí, né? Vou criar um site institucional. Uai, coloca a cara do site institucional. Vou ter um aplicativo. Coloca o aplicativo aí, tá bom? Desde que esteja relacionado ao institucional. No produto é a mesma coisa. O que muda, vocês vão ver aqui, é o objetivo específico, é o público e os materiais e ações. Mas eu volto a dizer, o que tem aqui é somente um exemplo, tudo bem? Não se amarrem muito a isso, não, tá bom? As peças gráficas, as peças eletrônicas, exemplos, né? Ah, aqui mesma coisa, comunicação interna, objetivos específicos, público interno, os materiais e ações, as peças gráficas, as peças eletrônicas e outras áreas de comunicação que você pretende atuar. Eu lembro aqui de comunicação por internet e comunicação de vendas, né? Tudo bem? Então, esse é a essência do plano. As peças gráficas, as peças eletrônicas. Depois, budget, ou seja, orçamento de tudo em termos de despesa que vocês vão fazer. Por favor, façam planilhas bem legais que envolvam inserções, se vocês vão ter inserções na mídia, em que período que vocês vão fazer a inserção e principalmente valores atuais. Mesmo que vocês façam um plano de comunicação interna, vou fazer alguma coisa em termos de intranet. Isso tem custo, né? Criação de, por exemplo, de materiais, de peças, etc. O cliente do PI de vocês, ele precisa ter uma noção de quanto que ele vai gastar de comunicação e em que período. Normalmente a gente faz um budget, um orçamento para o período de campanha, ou seja, 6 meses, 1 ano, 2, mas normalmente é coisa de entre 3 meses a 12 meses. Né? Lembre-se que a maioria de vocês a maioria de vocês está trabalhando com empresas pequenas, né? Então elas não têm muitos recursos, tá? E façam cronogramas realistas, tudo bem? Se vocês forem fazer o planejamento de mídia, tem que ter a praça da campanha, os meios de comunicação de massa que vocês vão utilizar,
os meios alternativos também, a justificativa, tanto de um quanto de outro, os objetivos de mídia, ou seja, o que vocês pretendem com o alcance da mensagem publicitária, os orçamentos de veiculação da campanha e o cronograma utilizado para verba. Terminou. E, por último, o que a gente costuma fazer nos planos de comunicação é a justificativa da verba. Por que você está empregando isso na sua campanha? Deu 20 minutos, eu acho que está um tempo bom. Por favor, se vocês tiverem alguma dúvida, lembrando, anotem para a gente poder tirar essas dúvidas na próxima semana, no dia 27. Um abração para vocês, muito obrigado pela atenção e bom trabalho aí, bom feriado também, moçada. Fiquem na paz.